Olá, bem-vindo à primeira aula do curso de Algoritmos e VBA do site Guia do Excel. Então, nesse primeiro momento, nós vamos aprender a respeito de fundamentos de algoritmos, que é essencial para qualquer linguagem de programação que se queira aprender. Logo, os profissionais que são quem é destinado a esse curso são principalmente os profissionais liberais, profissionais de empresas que atuam com o Excel fortemente e que querem aumentar bastante a sua capacidade na empresa, sua capacidade de resolução de problemas na empresa e também melhorar o seu currículo. Então, o que são conceitos fundamentais de algoritmos? O que são algoritmos, afinal de contas? Algoritmo é o pensamento descrito como uma sequência de passos que visam atingir um objetivo. Certo. Tal como uma receita de bolo, alguma tarefa que você vai ter que executar passo a passo. São muitos exemplos que nós podemos dar, né? Mas um programa, basicamente, ele é uma sequência de passos que são executados sequencialmente a fim de chegar num objetivo. Algoritmos do dia a dia. Uma receita de bolo, orientação para se chegar a algum endereço, são alguns dos exemplos de algoritmos. Não deixa de ser. Qual a importância do algoritmo na programação? Primeiro, ele é essencial. Sem a lógica, sem o algoritmo, você não consegue programar em nenhuma linguagem. Então, ele representa o raciocínio, independente de detalhes computacionais, que podem ser acrescentados mais tarde. Focalizar primeiro na resolução algorítmica do problema, possibilitando depois codificá-lo em qualquer linguagem. Então, os algoritmos eles são para desenvolver a sua lógica de programação. Se você tiver lógica de programação, você pode aprender qualquer linguagem. O contrário, você não consegue. Você não consegue aprender qualquer linguagem sem ter a lógica de programação. Você não consegue desenvolver nada. Então, são vários os tipos de algoritmo. Então, passar do mais básico até o mais complexo ou mais formal, né? Algoritmo de texto informal. Por exemplo, uma receita de bolo que nós temos aqui, né? Bata margarina, gemas, tal, né? Como você vê aqui padrão. Só que quão cremoso, por exemplo, bata margarina, gemas e açúcar até ficar cremoso, mas quão cremoso que é para ele ficar? Junte o leite, o coco e a farinha e continue batendo. Tudo ao mesmo tempo, ou quanto tempo, né? Bater durante quanto tempo essa receita? Depois acrescente o fermento e por último as claras em neve. Juntar tudo de uma vez só ou vai acrescentando aos poucos? Unte uma forma com a manteiga e leve ao forno para assar. Assar durante quanto tempo? Certo? Então ele dá poucos detalhes aqui, um algoritmo de texto informal, certo? Mas já é um algoritmo. Um algoritmo de texto informal refinado, ele já passa a informar os detalhes que nos faltou no informal, sem ser refinado. Bater as gemas então por 15 minutos, depois juntar o leite e continuar batendo por mais 15 minutos, acrescentar 20 gramas de fermento e por último as claras em neve, unte a forma tal, e asse por 30 minutos. Então já é uma coisa com muito mais detalhes, um algoritmo passo a passo com muito mais detalhes, certo? Algoritmo de texto informal 2. Por exemplo, uma troca de pneus, né? Abra o porta-malas e verifique se todos os acessórios estão lá. Em caso negativo, feche o porta-malas e peça carona a alguém. Em caso positivo, retire o triângulo, posicione a cerca de 30 metros do carro e depois retire o step e o macaco, levante o carro. Um programa ele é muito parecido com o que está sendo escrito aqui, tá? Que está sendo descrito aqui. Tudo o que você quer que o programa faça, você vai ter que dizer. Tá? Então, se acontecer determinada condição, você vai por esse caminho. Se for outra condição, vá por outro caminho. Então, enquanto isso for verdadeiro, enquanto essa condição for verdadeiro, faça isso. Então, continue fazendo. Esse algoritmo ele representa bem isso, tá? Principalmente essa parte onde ele fala verifique se todos os acessórios estão lá. Em caso negativo, feche o porta-malas. Em caso positivo, faça isso. Tá? Principalmente esses pontos representam bem alguns tipos que são utilizados em programação. Tá? Continuando então.
Algoritmo gráfico informal, troca de pneu. Então, aqui representado por desenhos, ele vai mostrar mais ou menos como é que é. Então, furou o pneu, ele vai verificar se tem o pneu, se tem step, né? Se tiver step, se não tiver step, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Então, ali no primeiro ele está dizendo não achou o step, né? E ele ficou pedindo carona. No segundo caso, ele achou o step, foi lá, colocou o triângulo, foi lá, tirou o step, tirou o pneu, é isso? Tirou o pneu, colocou outro pneu, tal, ok. Botou o pneu de volta, step, né? Fechou o porta-malas e foi embora. Ok? Então, passo a passo, ele está demonstrando uma forma de um gráfico informal, como é que seriam esses passos. Então, o primeiro exercício, você deve dar agora uma parada no que você está fazendo, né? No nosso estudo, nós vamos dar uma parada, e você, por favor, faça um exercício de troca de lâmpada. Descreva então detalhadamente a tarefa de troca de uma lâmpada, certo? Na próxima videoaula nós vamos, já, claro, você pode continuar assim que você terminar seu exercício, né? Você já vai ver esse exercício resolvido, um exemplo, tá bom? Então tá bom, muito obrigado, até a próxima videoaula.